E aí, meus amigos do canal del Beneco Brasil, um excelente dia para todos. Que este domingo Deus traga muita bênção na vida de cada um de vocês. Que a paz e a harmonia reine no seu lar. Eu já venho há algum tempo conversando com vocês sobre a hipocrisia e o mau caratismo de um personagem que uma vez foi herói, que uma vez foi tido pelo povo brasileiro como alguém de boa índole, de caráter e principalmente de conhecimento, de justiça, ponto, de justiça. Este personagem, eu tenho certeza que decepcionou muita gente, muita gente. Não vou dizer que comigo não aconteceu isso, porque de fato aconteceu, de fato houve uma certa decepção. Eu nunca fui fã do cara, nunca fiz busca pro cara, nunca fiz live falando sobre o cara, mas, né, era um cara que era tido como um grande paladim da justiça, né? E aí todos nós aos poucos começamos a perceber, né, que era todo um jogo de cartas marcadas. Todo um jogo de cartas marcadas. E eu vou comprovar pra vocês. Agora eu tava procurando aqui no meu computador e tal, e de repente encontrei o vídeo da participação do senhor Sérgio Moro. Senhor Sérgio Moro. Lá no Roda Viva. Ele participou do Roda Viva. Acho que meses antes dele, né, decidir virar esse excremento que virou. E vamos assistir, vamos reagir junto. Eu vou reagir. Sabe como é que eu sou quando eu tô reagindo? Eu fico parando porque eu não me aguento. Não me aguento. E quero compartilhar com vocês esse momento hilário de um cara que se tornou um grande mentiroso, um falso, um covarde principalmente e um grandíssimo hipócrita. Vamos nessa. O senhor falou no bloco anterior, numa resposta ao Alan, que o senhor não contraria publicamente o presidente porque existe uma cadeia de comando. Na semana passada, o Brasil se chocou com a exibição de um vídeo de inspiração nazista por parte de um secretário de cultura do governo do qual o senhor faz parte. Ele foi demitido, mas não se ouviu uma palavra do senhor, como um democrata, em repúdio a essa manifestação. É muito curioso, né, que todo comunista criminaliza, né, e com todo direito, qualquer ser humano, qualquer pessoa de bem, qualquer cidadão de bem tem que criminalizar mesmo uma ideologia como o nazismo, obviamente. O nazismo foi repudiável, foi uma ideologia e é uma ideologia que entende que existem pessoas inferiores, né? Mas o comunismo é 3, 5, 10 vezes pior. Tudo ruim. Comunismo, nazismo, fascismo, é tudo coisa do capeta. Vamos continuar. Em dezembro, houve um atentado terrorista à Porta dos Fundos, a produtora Porta dos Fundos, que o senhor também não se manifestou a esse respeito. Não cabe ao ministro da Justiça de um país ser um arauto da democracia e se manifestar quando há incidentes? Você perceba que todo esquerdista fala muito em democracia. Todo esquerdista fala muito em democracia. Agora, o Roda Viva é um programa que só leva a gente de esquerda. E quando leva a gente de direita é para esculachar. Que ferem a ordem democrática do país? Acho que não cabe ao ministro da Justiça e Segurança Pública ser um comentarista sobre tudo. Correto. Ser um comentarista político. Correto. Ou atuar como se tivesse responsabilidade de falar sobre tudo. Há crimes em... Nesse caso, veja, Correto. do secretário de Cultura, a meu ver, foi um episódio bizarro. Correto. E, tendo ciência desse episódio, eu dei minha opinião. Mas eu dei opinião ao presidente. Cabe a ele tomar a decisão. E ele tomou a decisão correta. O que o senhor disse, ministro? O secretário de Cultura foi demitido. Olha como é que são. Não são jornalistas, são fofoqueiros. O que o senhor disse? O que o senhor disse? Se ele não falou, fique calado. Cale a boca, jornalista mequetrefe de esquerda progressista. Ainda pela manhã, tão logo o episódio. As meninas perguntaram que a minha opinião foi a opinião geral, que é um episódio bizarro e a situação era insustentável. Mas agora, todo mundo se manifestou publicamente. E eu acho que aquele episódio ali foi propositalmente. Foi proposital
para gerar uma espécie de conexão, né, do governo Bolsonaro com, né, com pareceres, ideologias nazistas. Porque não é possível. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, não é possível. O cara acabou de ser escolhido para ser, né, secretário de Cultura e me faz um cenário com tudo, mesa, cadeira, tudo, até o penteado do cabelo do cara, igualzinho, né, ao tal de Goebbels, né? Goebbels, que era o publicitário, né? O marqueteiro do demônio lá do Hitler, do Führer, né? O presidente do Supremo, o presidente do Senado... Mas eles são de outros poderes, não são do Poder Executivo. Mas o da Justiça, ministro. Não, mas eu dei uma sugestão... Incitação ao nazismo é crime. Mas, o ministro... Não, veja, o presidente é o chefe do Poder Executivo. Então, aconteceu algo dentro do Executivo, eu não sou o ministro responsável por aquele setor. Não, mas veja a coerência, veja a forma como ele se expressa, como ele fala, né, com a certeza de que ele está se posicionando da forma certa em prol da verdade. E compare com hoje em dia, como é que ele fica nessa entrevista. Eu dei a minha opinião ao presidente, o presidente tomou a decisão, a meu ver, absolutamente correta, e com rapidez, e o problema foi resolvido. Ele fala pelo Poder Executivo, não os seus ministros. Então, eu dei a minha opinião, dei a minha posição para dentro. Ministro, só pegando carona aqui na pergunta da Vera. E eu não achei necessário sequer falar para fora, porque o presidente falou, o presidente agiu, o presidente falou pelo Executivo. Não precisa ficar secundando. Porque o senhor não se manifesta, ministro, em temas polêmicos. Por exemplo, pegando carona aqui na pergunta da Vera. O presidente Bolsonaro, ele ataca a imprensa semanalmente. Ele ofende, agride jornalistas. O presidente Bolsonaro ataca a imprensa. Rapaz, olha, bicho, eu gostaria muito que houvesse... Que chegasse a moda né, da turma de jornalistas, assim, botar luva pra se socar assim com luta de MMA ou de boxe, né? Com bolsonarista. Rapaz, eu tava na lista. Tem uns 10 aí jornalistas que eu queria muito colocar luva. Pra um treino só de leve. Porque, meu amigo, são canalhas. Jornalistas mandam uma repórter calar a boca, agride a jornalista que escreveu um livro sobre o governo dele. Jornalista no Brasil não agride o presidente Bolsonaro. Um relatório da FENAGE mostra que os casos de violência contra veículos e jornalistas subiu 54% de um ano para o outro. E o presidente Bolsonaro foi sozinho responsável por 58% dos ataques. Agora faz a avaliação contrária. Veja quantas vezes o jornalismo não atacou... fazer uma retrospectiva de quantas vezes os jornalistas atacaram... A qual presidente o jornalismo no Brasil mais atacou? Mais criou matéria contra? Para você ver. Dos flertes com a AI-5 dentro do governo. Eu queria saber o que o senhor acha do comportamento do presidente Bolsonaro em relação à imprensa. Não, existe a situação que eu mencionei anteriormente, né? Então, por exemplo, eu estou dentro do ministério, eu tenho os meus subordinados. Os subordinados, eu falo com meus subordinados, orientações deles, e as reprovo quando é necessário. Né? O senhor, por exemplo, fala publicamente do seu chefe editor lá. O senhor é um homem público, ministro, é ministro da Justiça. Eu queria saber o que o senhor acha da postura do presidente em relação à imprensa. O presidente, o que acontece? A minha avaliação, o que eu vejo, O que ele vê, esses foram meses antes dele sair do governo. Presta atenção. Nas eleições passadas, você tinha um grupo falando que tomando o poder ia regular a imprensa, cercear, a meu ver, entender ali, tanto a liberdade de imprensa como a liberdade do judiciário, se falava que seria necessário uma reforma do judiciário, e do outro lado o presidente está dando ampla liberdade à imprensa para fazer o seu trabalho. E lá vai vir, né, um ataque soviético contra o então ministro Sérgio Moro. Claro que isso é um dever, uma obrigação, um mandamento constitucional, mas não se vê qualquer iniciativa do presidente de cercear a liberdade de imprensa. Proibiu a presidência da Folha de São Paulo e proíbe repórteres de fazer perguntas. Ele proibiu a presença... Proíbe repórter de fazer perguntas. Rapaz, eu não quero trocar ideia com a Globo, não quero trocar e não vou trocar, é um direito meu constitucional. É o direito meu constitucional. É a liberdade que eu tenho de falar ou não com a imprensa. Tu vê que o presidente Bolsonaro fala com um mendigo da esquina. Ele fala com um caminhoneiro. Ele fala com um cara que tá vendendo um churrasquinho na esquina. Mas ele não dá entrevista pra Globo.
Perceba. da Folha de São O que é democracia? Você falar com o povo ou falar com a imprensa? Para mim, na minha opinião, é falar com o povo. Paulo em certames públicos, e isso foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal, assim gestos e não só palavras. Não, Acho parece que que quando na você questão manda da uma repórter licitação ele calar a voltou boca, atrás, ministro. né? Ele anunciou algo e daí ele voltou atrás. Mas- Agora, veja, por exemplo, eu fui convidado para vir aqui para o Roda Viva. Se eu não aceitar vir aqui, né, seria uma... Perceba a coerência. Perceba a coerência. Enquanto ele esteve do lado do presidente Bolsonaro, ele só se pautava pela coerência, pela verdade. Perceba a coerência. Uma censura, seria um cerceamento do Brasil. Não, eu tenho a É liberdade diferente. De vir ou não de vir. vir ou não vir. Então, agora faz uma pergunta ao presidente e se ele entender que não... Ministro, não é o mandar caso de uma responder, repórter ele calar a boca responde. é uma tentativa de censura, ministro. Mandar um jornalista calar a boca é uma tentativa de censura. Ué, se o jornalista está falando besteira, está falando coisa que não tem nada a ver com determinados assuntos que estão sendo tratados no momento da entrevista, é só você parar para assistir entrevista de jogador de futebol e entrevista de técnico de futebol para você ver os esculachos que o jornalista leva. Aí não, aí pode. Jornalista leva esculacho pra caramba. Quando tá sendo imprudente numa entrevista esportiva com um atleta de futebol, principalmente, ou com um técnico de futebol. Rapaz, os caras levam tanta patada. Falar da mãe dos repórteres, Não é, do ministro? pai. Jornalista no Não, Brasil é veja, imprudente. uma questão de censura legal, não. Agora, eu não vim aqui para falar sobre o presidente. Né? Eu vim Entre falar sobre outras as ações coisas, do né, presidente. ministro? Tá certo. E o presidente tem Só não respeitado a entrega esse liberdade de governo. imprensa. Só não entrega. E o presidente tem respeitado a liberdade de imprensa. Hoje ele nega. Ele diz que o Bolsonaro quer censurar a imprensa, assim como o PT. Ele quer fazer equiparar o PT com o Lula com o Bolsonaro. O que acontece, ele tem sido também criticado e muitas vezes ele reage. Ministro, Olha em só, alguns ministro, momentos da Criticado vida não, da atacado. gente às vezes se arrepende de alguma coisa que a gente fez, de alguma escolha. Isso é natural do ser humano. Quando o senhor se depara com episódios como esses, citados pelos colegas, dá aquela mão, o senhor bota a mão na cabeça e fala, Olha. meu Deus, o que eu fiz? Troquei os meus 20 anos de magistratura para estar nessa confusão. Entendeu como é que é? Jornalismo no Brasil, infelizmente, no Brasil e no mundo, na verdade, né, cara? Na verdade é que o marxismo, o progressismo, o comunismo, essa ideologia de esquerda tomou de conta de tudo. Universidades que formam jornalista, que formam advogado, que formam médico. Por isso que você viu a enxurrada de pessoas de esquerda se apresentando. Hoje em dia é muito difícil você encontrar um artista, certo? Que seja uma pessoa, digamos, isenta no aspecto político. Que não me envolve em política, não conheço, não sei de política nem nada, não. Você vê que todo dia aparece um. Aí vem esse sangalo que tá caladinha, né? Vamos ver o que mais tem aqui e já tô cerrando o vídeo. Como é que o senhor... A minha avaliação é que o governo está indo bem, né? O que se vê aqui é uma recuperação econômica. É outro setor, não é meu setor, mas acho que o ministro Paulo Guedes, por exemplo, tem sido um fantástico ministro, tem apresentado reformas e boas ideias que têm, vamos dizer, providenciado uma abertura da economia brasileira, uma retomada do crescimento baseada no investimento privado. Eu vejo lá a parte da minha pasta, bem com críticas, muito a ser feito, mas veja, nós temos uma queda de 22% dos principais indicadores criminais. Quando que isso aconteceu no passado, no Brasil? Nós tivemos até setembro uma queda, até setembro de 2018, nós tivemos mais ou menos 30%. Tudo bem, eu vou parar por aqui porque a entrevista é muito longa, fala sobre muitas coisas e eu não quero cansar a beleza de vocês. Mas isso para você entender, para os que ainda não entenderam, né? Que depois que o Moro foi de alguma forma queixado, assim como aconteceu com o Paulo Guedes, lembra? Que teve um ser humano, um indivíduo que ligou para o Paulo Guedes em meio da pandemia para pedir para ele abandonar o barco, que o barco ia afundar. E o Paulo Guedes deu uma resposta linda e maravilhosa, uma resposta de cavalheiro. Assim mesmo aconteceu com esse aí. Esse aí não foi para os Estados Unidos trabalhar ganhando quase 4 milhões de reais à toa não, galera. Nananina não. Ali é aquele jogo, olha, eu vou entrar ali, mas você tem que me dar por aqui. Como aconteceu com as duas palestras que supostamente
segundo a denúncia aí do Kim Paim, no último vídeo dela, hoje pela manhã, né? Sérgio Moro cobrou, me parece que 120 mil reais para dar 2 palestras para falar sobre a proposta, sobre o projeto político dele para a eleição de agora de 22. Ou seja, o mal que esse cara está fazendo ao Brasil é gigantesco. É gigantesco. Por quê? Porque ele está... são poucas pessoas sim, mas são pessoas, é um grupo importante que poderia estar pensando no futuro do Brasil, no que é melhor para o Brasil e o que seria mais competitivo agora para 2022 contra essa esquerda toda que está. Não, ele se aliou à esquerda para quê? Para tentar, digo tentar porque não conseguiu, separar a direita entre grupos que apoiam ele e grupos que apoiam o presidente Bolsonaro e desta forma minar a popularidade do presidente, como consequência a capilaridade de voto do presidente, para assim que o cachaceiro, ladrão, bandido voltasse ao poder. Você me entende, meus amigos? É do tipo assim, olha, eu vou matar o garrapato, mas preciso sacrificar o cavalo. Você tá entendendo? Mas é tudo por um bem pessoal. Ali é uma coisa pessoal, não. Eu quero me dar bem na vida. Eu quero que o Brasil se lasque. Esse é o pensamento desse cara. E esse é o pensamento da maioria não, de todos aqueles que se posicionam contra esse presidente que hoje está no poder, que hoje está governando o Brasil com tantas dificuldades, mas se mantém firme na missão, que sofreu uma tentativa de assassinato e que, graças a Deus, Deus restaurou a vida dele. Esse, meus amigos, esse aí é o chamado Sérgio Moro. Um cara que uma hora falava uma coisa e hoje em dia está falando completamente o contrário, sem nada ter acontecido de diferente dentro do governo federal. Tá bom para vocês? Um abraço, meus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, comente, que é sumamente importante. Vamos dar uma engajada no meu canal. Meu canal tá derrubado. Então preciso que vocês não se esqueçam aí de apertar o sininho, né? Dá uma olhada no canal, entra no canal porque o YouTube tá me escondendo da galera, né? Como tá entrando na campanha política e como eles sabem que fui eu que fiz, assim, ó, fizemos a música aí que teve grande repercussão a nível nacional e internacional em apoio ao presidente Bolsonaro e à direita conservadora no Brasil, pois eles estão me escondendo de vocês. Então, por favor, você que é inscrito no canal, entre no meu canal e procure os vídeos novos, assista, porque o YouTube não vai mandar notificação para vocês. Não adianta nem falar para você apertar o sininho. Vocês sabem tudo o que está acontecendo. O Telegram aí quase vai ser, está para ser, digamos, bloqueado no Brasil, para que a gente não possa ter um contato. Provavelmente para nós que somos conservadores e que falamos em apoio ao presidente Bolsonaro, seremos censurados agora em 22. Então, por favor, siga nas redes sociais. Lá no Instagram, El Veneco Brasil. Lá na fanpage, El Veneco Brasil. Tá bom? Me procura que eu sempre estarei aqui disponível para falar com vocês. Desculpa aí que o vídeo ficou muito longo, mas é um vídeo importante para mostrar para muitos que ainda estão adormecidos com a ideia de que Moro seria um grande candidato à presidência do Brasil, de que não. O Moro não passa de um mentiroso, de um covarde, de um sorrateiro. Né? E o outro lado, que o Lula também é um bandido, ladrão, comunista. A melhor opção que o Brasil tem agora para 22 é o presidente Bolsonaro ser reeleito para dar continuidade a esse propósito de um Brasil melhor para todo cidadão de bem. Tamo junto, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.